Menino morto pela própria mãe retorna com uma mensagem terrível. Jake era um menino de apenas 9 anos, com olhos que refletiam uma inocência pura e um coração que parecia sempre disposto a ajudar. Ele era o tipo de criança que sempre carregava um sorriso tímido no rosto, mesmo quando as coisas em casa não estavam bem. Mas, por trás daquele olhar doce, havia uma tristeza que poucas pessoas conseguiam perceber. Claire, sua mãe, era uma mulher que enfrentava lutas diárias, mas suas batalhas internas estavam lentamente consumindo-a. A casa onde viviam era modesta, com paredes que guardavam histórias felizes, mas também silêncios pesados. A rotina de Jake era simples. Ele acordava cedo, vestia o uniforme escolar e fazia questão de preparar sua mochila com cuidado. Ele gostava de carregar alguns desenhos que fazia na escola, sempre cheio de sonhos. Os rabiscos coloridos muitas vezes mostravam ele e sua mãe sorrindo juntos, mesmo que a realidade fosse mais dura do que suas fantasias de papel. Claire, por outro lado, era uma mulher que antes tinha sonhos grandes, mas a vida a desgastou. O peso das responsabilidades, as contas acumuladas e a ausência de apoio acabaram transformando sua personalidade. Ela não era má, mas estava quebrada. O olhar cansado dela, as palavras curtas e os suspiros constantes revelavam uma pessoa que já havia desistido de muita coisa. No início, Claire fazia o possível para ser uma mãe amorosa. Mesmo com dificuldades financeiras, ela tentava oferecer o melhor que podia para Jake. Mas conforme os dias se tornavam meses, e os meses anos, o estresse acumulado tomou conta dela. Pequenos momentos de frustração começaram a se transformar em explosões de raiva, e Jake, sem entender o motivo, passou a ser o alvo dessa amargura. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, Claire estava sentada no sofá, a televisão ligada em um canal qualquer. Jake apareceu com um de seus desenhos, os olhos brilhando de expectativa. Ele havia desenhado um cenário bonito, com ele e Claire de mãos dadas em um parque, cercados por flores e um céu azul. "Mãe, olha o que eu fiz para você", ele disse, segurando o papel com orgulho. Claire olhou rapidamente para o desenho, mas seu rosto não expressou o que Jake esperava. Ela suspirou profundamente e disse: "Jake, eu não tenho tempo para isso agora. Estou cansada." Jake abaixou o papel devagar, os dedos pequenos apertando as bordas enquanto ele tentava esconder a decepção. "Eu só queria mostrar para você, porque eu te amo, mãe", murmurou ele. Claire, sem perceber o impacto de suas palavras, respondeu com frieza: "Vai dormir, Jake. Amanhã você tem escola." Essa cena era apenas uma entre muitas. Pequenas rejeições, pequenas mágoas, e cada uma delas deixava uma cicatriz invisível no coração do menino. Mas Jake nunca parava de tentar. Ele continuava acreditando que, se fosse bom o suficiente, se ajudasse mais, se fizesse mais, talvez sua mãe o amasse como ele a amava. Com o passar do tempo, Claire começou a demonstrar sinais de instabilidade. Às vezes, ela chorava sozinha no quarto, outras vezes gritava sem motivo. Jake, por ser apenas uma criança, interpretava essas explosões como sua culpa. Ele achava que talvez estivesse sendo um peso para sua mãe, um fardo que ela não conseguia carregar. Uma tarde, enquanto Claire lavava a louça e Jake brincava no quintal, ela gritou para ele entrar. Sua voz era firme, quase severa. "Jake, eu disse para não ficar fazendo bagunça aí fora. Entre agora." Jake correu para dentro, segurando um brinquedo que ele mesmo tinha feito com pedaços de madeira. "Desculpa, mãe, eu só estava brincando." "Você nunca escuta, Jake. Sempre precisa ser chamado várias vezes. Por que você não pode ser mais fácil de lidar?" Ela virou-se rapidamente, batendo a mão na mesa com força. Jake congelou. Ele queria dizer algo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Seu pequeno corpo tremia levemente, e ele segurava o brinquedo como se fosse sua única proteção. "Eu só queria que você fosse diferente", Claire gritou, antes de perceber o impacto que suas palavras tiveram. Jake olhou para ela, seus olhos cheios de lágrimas, mas ele não chorou. Ele simplesmente disse: "Eu só queria que você fosse feliz, mãe." As palavras dele ficaram no ar, pesadas, enquanto Claire sentia um nó se formar em sua garganta. Mas, em vez de se desculpar, ela virou-se e foi para o quarto, deixando Jake sozinho na cozinha. Ele ficou ali por um tempo, olhando para o brinquedo em suas mãos, tentando entender por que sua mãe parecia tão distante.
Os dias seguintes foram mais do mesmo, mas algo estava mudando dentro de Claire. A raiva que ela sentia do mundo começou a crescer, até que se tornou algo que ela mal conseguia controlar. Pequenos erros de Jake eram tratados como grandes afrontas, e ele começou a se retrair mais e mais. Em uma noite de chuva, quando o som das gotas batendo contra o telhado preenchia o silêncio da casa, Claire teve uma explosão que mudaria tudo. Jake havia derramado um copo de suco na mesa enquanto fazia a lição de casa. Era um erro comum para uma criança, mas Claire viu isso como gatilho para liberar toda a frustração acumulada. "Você não consegue fazer nada direito, Jake", ela gritou, sua voz ecoando pela sala. Ele tentou limpar o líquido com pressa, suas pequenas mãos tremendo, mas Claire puxou o copo da mesa com força, fazendo-o cair no chão e quebrar. "Olha só o que você fez agora. Por que você não pode ser como as outras crianças?" Jake começou a chorar silenciosamente, sem emitir som, enquanto tentava pegar os pedaços de vidro no chão. Claire, tomada por uma fúria cega, agarrou o braço dele com força e disse: "Pare de chorar. Você sempre faz tudo pior." Essa noite marcaria o início do fim. Para Jake, era o momento em que ele percebeu que sua mãe não era mais a pessoa que ele conhecia. Para Claire, era o ponto em que sua raiva começou a consumir tudo ao seu redor, até que não sobrasse mais nada. Naquela noite, Jake foi para o quarto sem dizer uma palavra. Ele se deitou na cama, segurando o travesseiro contra o peito como se aquilo pudesse protegê-lo do mundo. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, mas ele se recusava a soluçar. Ele aprendeu, com o tempo, que qualquer som poderia atrair mais raiva, mais palavras duras, mais dor. Enquanto isso, no outro quarto, Claire sentava-se na beira da cama, com a cabeça enterrada nas mãos. As palavras que ela havia dito a Jake ecoavam em sua mente, mas em vez de remorso, havia uma mistura de frustração e vergonha. "Por que eu sou assim?" ela se perguntava em silêncio. "Eu sou uma mãe horrível." Mas essa vergonha nunca se transformava em ação. Ela não sabia como pedir desculpas. As desculpas, em sua mente, a tornariam mais fraca. E Claire já se sentia fraca o suficiente. Assim, dia após dia, a distância entre mãe e filho crescia. Jake, que antes desenhava a mãe em todas as suas pinturas, agora apenas desenhava paisagens vazias ou figuras que pareciam flutuar em silêncio, sem rosto ou expressão. Os vizinhos, ocasionalmente, viam um menino brincando sozinho no quintal. "Jake é tão doce", diziam. "Mas ele sempre parece triste." Ninguém sabia o que realmente acontecia dentro daquela casa. Claire era boa em esconder. Na rua, ela sorria para as pessoas, fazia comentários casuais sobre o tempo e se esforçava para parecer normal. Mas por dentro, ela estava se despedaçando. Então veio a noite que mudaria tudo. Era uma noite fria, com o vento assoviando pelas janelas mal vedadas. Jake estava em seu quarto, tentando ler um livro, mas o som da discussão na sala não o deixava se concentrar. Claire estava ao telefone, gritando com alguém do outro lado da linha. Era um cobrador, exigindo o pagamento de uma conta atrasada. As vozes eram altas, e Jake podia sentir a raiva da mãe atravessando as paredes, como uma tempestade se aproximando. Quando a discussão terminou, Claire desligou o telefone com tanta força que o aparelho quase caiu no chão. Ela respirava pesado, como se cada suspiro fosse um esforço. E então, como se lembrasse subitamente de Jake, ela gritou: "Jake! Vem aqui agora!" Jake saiu do quarto lentamente, seus passos hesitantes. Ele sabia que, quando sua mãe estava naquele estado, qualquer coisa que ele fizesse poderia desencadear mais raiva. Ele entrou na sala com a cabeça baixa, segurando as mãos na frente do corpo. "Por que você não fez a lição de casa ainda?" Claire perguntou, mesmo sabendo que ele já havia terminado horas antes. Jake abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou: "Você não faz nada certo, Jake. Eu trabalho tanto, e tudo que você faz é atrapalhar." Jake ficou parado, olhando para ela com olhos que misturavam tristeza e medo. "Eu fiz a lição, mãe. Tá no meu caderno." "Não me responda," ela gritou, a voz dela subindo mais um tom. Claire se aproximou dele, e Jake recuou instintivamente. Mas ela segurou o braço dele com força, puxando-o para perto. "Você acha que a vida é fácil, Jake? Você acha que eu não tenho problemas o suficiente?" Jake não sabia o que dizer.
Ele não sabia como responder sem piorar as coisas. Tudo o que conseguia fazer era olhar para ela, com lágrimas se acumulando nos olhos. Desculpa, mãe, ele sussurrou. Mas Claire não ouviu. Ela estava tão perdida na própria raiva que nem percebeu o quanto suas palavras estavam ferindo o filho. Você nunca deveria ter nascido, ela disse, e aquelas palavras cortaram Jake como uma faca. Ele ficou imóvel, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Claire, percebendo o que havia dito, deu um passo para trás. Mas a vergonha logo se transformou em raiva novamente. Ela sentiu como se o olhar de Jake fosse um julgamento, como se ele estivesse a culpando por todos os seus fracassos. Saia da minha frente, ela gritou, apontando para o quarto. Jake correu, suas pequenas pernas mal conseguindo acompanhar o ritmo de seu coração. Ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, trancando-a pela primeira vez. Ele se sentou no chão, com as costas contra a porta, e chorou como nunca havia chorado antes. Do lado de fora, Claire sentou-se no sofá, olhando para as mãos. Elas tremiam. Ela sabia que havia cruzado uma linha, mas não sabia como voltar atrás. A vergonha era sufocante, mas ela não tinha forças para enfrentá-la. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio pesado. Jake evitava a mãe sempre que podia. Ele saía de casa mais cedo para ir à escola e voltava mais tarde, passando tempo extra no parquinho do bairro. Claire, por sua vez, se afundava ainda mais em seus próprios problemas, fingindo que nada havia acontecido. Mas então veio o dia em que tudo desmoronou. Jake estava na cozinha, tentando alcançar uma prateleira alta para pegar um copo. Ele subiu em uma cadeira, mas perdeu o equilíbrio e o copo caiu no chão, quebrando em pedaços. Claire, que estava no quarto, ouviu o barulho e correu para a cozinha. Quando viu os cacos de vidro no chão, algo dentro dela se quebrou. Você não pode fazer nada sem causar problemas, pode? Ela gritou. Jake tentou explicar, mas Claire não queria ouvir. Ela agarrou o braço dele novamente, com força suficiente para deixá-lo assustado. Por que você é tão inútil, Jake? Por que você não pode simplesmente desaparecer? Essas palavras foram o estupim. Jake tentou se soltar, mas Claire estava tomada por uma fúria cega. E então, naquele momento de loucura, algo terrível aconteceu. Claire, em sua raiva, empurrou Jake com força. Ele tropeçou, caindo para trás e batendo a cabeça contra o chão com um som seco e assustador. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Claire olhou para o filho, que estava deitado no chão, imóvel. O tempo parecia ter parado. Ela caiu de joelhos ao lado dele, chamando seu nome, mas Jake não respondeu. A realidade do que havia acontecido começou a se infiltrar lentamente, como uma sombra engolindo tudo ao seu redor. Jake, acorde! Ela gritou, mas não houve resposta. Claire ficou paralisada, ainda ajoelhada ao lado do corpo de Jake. Seus dedos tremiam enquanto tocavam o rosto dele, esperando, rezando por algum sinal de vida. Mas o menino permanecia imóvel, os olhos fechados e a respiração ausente. O silêncio da cozinha era aterrorizante, interrompido apenas pelo som de seu próprio coração batendo descompassado. Ela começou a sussurrar, como se as palavras pudessem trazê-lo de volta. Jake, me desculpa. Por favor, volta para mim. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, quentes e abundantes. Ela não podia acreditar no que tinha acabado de fazer. Aquela realidade esmagadora começava a tomar conta de sua mente, mas ela ainda se recusava a aceitá-la. Em desespero, Claire pegou o telefone e ligou para o serviço de emergência, a voz engasgada de tanto chorar. Por favor, preciso de ajuda, ela gritou ao atendente. Meu filho, ele caiu. Não está respirando. Ela omitiu a verdade, incapaz de admitir até para si mesma o que realmente havia acontecido. Quando os paramédicos chegaram, Claire assistiu, impotente, enquanto eles verificavam o pequeno corpo de Jake. Um deles balançou a cabeça levemente, e outro se aproximou dela, com uma expressão sombria. Sinto muito, senhora. Ele já se foi. Essas palavras atingiram Claire como um golpe físico. Ela deixou escapar um grito que parecia vir de algum lugar profundo de sua alma, um som de dor pura e arrependimento. Os dias após a tragédia. A casa de Claire se tornou um lugar frio e vazio após a morte de Jake. A polícia fez perguntas,
mas a história de que foi um acidente parecia consistente o suficiente para não levantar suspeitas imediatas. Ainda assim, a culpa que Claire sentia era insuportável. Ela não conseguia entrar na cozinha sem lembrar do momento em que tudo aconteceu. Não conseguia olhar para os desenhos de Jake, que ainda estavam pendurados na geladeira, sem sentir uma dor esmagadora no peito. Ela começou a se isolar ainda mais. Amigos e vizinhos tentaram oferecer conforto, mas Claire evitava todos. O som de passos ecoando na casa fazia com que ela pensasse que Jake estava ali, correndo como sempre fazia. À noite, ela mal conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Jake, não o rosto sorridente de antes, mas o rosto imóvel e pálido daquela noite fatídica. Mas então, as coisas começaram a mudar. No início, eram pequenas coisas. Objetos que pareciam estar fora do lugar, luzes piscando sem motivo. Claire se dizia que era a mente dela pregando peças, efeitos do cansaço e do luto. Mas com o passar do tempo, as ocorrências ficaram mais difíceis de ignorar. Uma noite, enquanto estava sentada no sofá, ouviu um barulho vindo do quarto de Jake. Era um som leve, como se alguém estivesse folheando um caderno. Claire congelou. O quarto dele estava intocado desde a tragédia, ela não tinha coragem de entrar ali. Levantando-se devagar, ela caminhou até a porta, as mãos tremendo. Quando abriu, encontrou tudo exatamente como havia deixado. Mas na escrivaninha, o caderno de desenhos de Jake estava aberto, com um novo desenho. Um desenho que ela sabia que não estava ali antes. Era uma imagem dela e de Jake, mas desta vez, o rosto de Jake estava diferente. Ele parecia triste, quase como se estivesse chorando. E ao lado da imagem, havia palavras rabiscadas com a caligrafia infantil de Jake. Por quê, mamãe? Claire deixou o caderno cair no chão e recuou, os olhos arregalados. Isso não é real, não pode ser real. Mas, no fundo, ela sabia que algo estava acontecendo. Algo que ela não podia explicar. O retorno de Jake. As noites começaram a se tornar ainda mais perturbadoras. Claire ouvia passos no corredor, a porta do quarto de Jake se abrindo e fechando sozinha, e risos baixos que soavam assustadoramente familiares. Ela começou a ter pesadelos recorrentes, revivendo o momento da morte de Jake, mas com um detalhe diferente a cada vez. Em alguns sonhos, Jake olhava para ela com olhos que pareciam acusá-la. Em outros, ele simplesmente dizia: "Mamãe, por que você fez isso comigo?" Certa noite, Claire acordou com o som de algo se arrastando pelo chão. Ela se levantou, com o coração batendo rápido, e seguiu o som até a sala. Ali, no meio do chão, estava um dos brinquedos de Jake, um carrinho de madeira que ele mesmo havia construído. Claire sabia que havia guardado todos os brinquedos no quarto dele, mas agora, aquele carrinho estava ali, como se alguém o tivesse colocado propositalmente. "Jake?" ela sussurrou, a voz tremendo. "É você." A única resposta foi o som de algo arranhando levemente a parede. Claire virou a cabeça, e por um breve momento, ela viu uma silhueta pequena, frágil, parada na entrada da cozinha. Não havia como confundir. Era Jake. "Jake!" ela gritou, correndo na direção da figura. Mas assim que chegou lá, ele desapareceu, como uma sombra fugindo da luz. Claire caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. Ela não sabia se estava perdendo a sanidade ou se algo realmente sobrenatural estava acontecendo. A mensagem. Os dias seguintes trouxeram mais manifestações. Jake não estava apenas presente na casa, ele parecia estar tentando se comunicar. Mais desenhos começaram a aparecer no caderno, cada um mais perturbador do que o anterior. Um deles mostrava a cozinha, com Claire e Jake desenhados, mas havia algo escuro e assustador pairando sobre Claire. Ao lado, novamente, palavras rabiscadas. "Eles estão chegando." Claire não sabia o que isso significava. Quem eram eles? O que Jake estava tentando avisar? A cada nova mensagem, ela sentia o peso da culpa crescer ainda mais. Ela começou a acreditar que Jake estava preso entre este mundo e o próximo por causa do que ela havia feito. Desesperada, Claire buscou ajuda. Ela encontrou um paranormal conhecido na cidade, um homem chamado Victor, que tinha fama de ajudar almas perdidas a encontrarem paz. Quando Victor entrou na casa, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. "Há uma energia muito forte aqui", ele disse, enquanto andava pelos cômodos.
E ela não é apenas de luto. É algo mais, algo sombrio. Claire explicou tudo, a tragédia, as manifestações, os desenhos. Victor ouviu atentamente, por fim, disse: Jake está tentando te proteger. Ele viu algo no outro lado. Algo terrível. Claire engasgou. Proteger? De quê? Victor olhou para ela, os olhos sérios. De algo que está se alimentando da sua culpa e da sua raiva. Algo que usa emoções humanas para ganhar força. Claire olhou para Victor com uma mistura de descrença e medo. Algo que está se alimentando de mim. Ela repetiu, sua voz mal saindo. A ideia de que sua culpa e raiva poderiam atrair algo do outro lado era quase impossível de processar. Mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. Desde a tragédia, ela sentia como se algo obscuro estivesse crescendo ao seu redor, como uma sombra que não a deixava. Victor assentiu lentamente. Essas entidades, elas prosperam em emoções negativas. Culpa, raiva, medo. Tudo isso cria uma energia que elas podem usar para atravessar. Parece que Jake tentou te proteger desse algo, mas ele está preso, Claire. Ele não pode seguir em frente enquanto essas forças estiverem ligadas a você. Claire sentiu as lágrimas escorrendo novamente. O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar meu filho? Eu faria qualquer coisa para trazê-lo de volta, ou pelo menos deixá-lo em paz. Sua voz estava carregada de desespero, cada palavra um grito silencioso por redenção. Victor a observou por um momento, sua expressão séria. A primeira coisa que você precisa fazer, Claire, é confrontar sua culpa. Você precisa aceitar o que aconteceu, e mais importante, precisa perdoar a si mesma. Essas entidades não terão poder sobre você se você parar de alimentá-las. Claire balançou a cabeça. Perdoar a mim mesma? Como posso fazer isso? Eu matei meu filho, ele confiava em mim, e eu falhei com ele de todas as formas possíveis. Victor respirou fundo. Eu não disse que seria fácil. Mas enquanto você carregar esse ódio por si mesma, você estará prendendo Jake aqui e dando força a essas sombras. Você precisa encontrar um modo de libertá-lo. As sombras se aproximam. Naquela noite, Victor decidiu ficar na casa para tentar se conectar com Jake e entender melhor a situação. Ele preparou o ambiente com velas e objetos que ajudariam a canalizar a energia espiritual. Claire sentou-se em silêncio, observando cada movimento dele, enquanto a ansiedade crescia dentro dela. Jake, Victor começou, sua voz baixa e controlada. Se você está aqui, queremos ouvir você. Sabemos que você tem algo a dizer, e estamos prontos para escutar. Por alguns minutos, nada aconteceu. O silêncio na casa era opressor. Então, uma rajada de vento frio passou pela sala, apagando uma das velas. Claire apertou as mãos, o coração acelerado. Ele está aqui, Victor murmurou. Jake, fale conosco. O que você quer que sua mãe saiba? De repente, o caderno de Jake, que estava na mesa de centro, se abriu sozinho. As páginas começaram a virar rapidamente, até pararem em uma página específica. Claire se inclinou para olhar e viu um novo desenho, que não estava ali antes. Era a silhueta dela, cercada por figuras escuras e assustadoras. No topo da página, as palavras: eles estão vindo. Claire ficou sem ar. Quem são eles? O que isso significa? Victor fechou os olhos, como se estivesse tentando sentir a energia ao redor. Essas entidades, elas não são apenas atraídas pela sua culpa, Claire. Elas estão crescendo porque a raiva e o ódio no mundo estão aumentando. Jake viu isso do outro lado. Ele viu o que essas forças podem fazer se não forem paradas. Claire balançou a cabeça, confusa. Mas o que eu posso fazer? Eu sou apenas uma pessoa. Como posso impedir algo assim? Victor abriu os olhos, olhando diretamente para ela. Tudo começa com você. Jake está tentando te mostrar que, ao enfrentar suas emoções, você pode começar a enfraquecer essas entidades. Você pode ser a chave para salvar não apenas ele, mas outras pessoas que também estão presas nesse ciclo de negatividade. Confrontando o passado. Nos dias seguintes, Claire começou a tentar enfrentar seus próprios demônios. Ela passou horas sentada no quarto de Jake, segurando os brinquedos dele e olhando os desenhos que ele deixou para trás. Cada item contava uma história, um momento que ela havia ignorado ou negligenciado enquanto estava consumida por sua própria dor. Mas agora, ela permitiu que essas memórias a atingissem.
Ela se lembrou da vez em que Jake, com apenas 5 anos, havia feito um colar de macarrão para ela na escola. Naquela época, ela estava tão ocupada com o trabalho e os problemas financeiros que mal prestou atenção no presente. Isso é lindo, Jake, ela havia dito distraída, enquanto olhava para o celular. Agora, segurando aquele mesmo colar nas mãos, ela chorava incontrolavelmente. Eu sinto muito, Jake, ela sussurrava. Eu sinto muito por não ter te dado o amor que você merecia. Enquanto Claire enfrentava suas memórias, as manifestações na casa começaram a se intensificar. As sombras que antes apareciam brevemente agora pareciam mais sólidas, mais presentes. Claire as via nos cantos dos cômodos, às vezes pairando atrás dela no reflexo do espelho. Mas, em vez de fugir, ela decidiu enfrentá-las. Eu sei o que vocês estão tentando fazer, ela disse uma noite, olhando para uma sombra que parecia se mover na cozinha. Mas vocês não vão me controlar. Eu vou encontrar um jeito de libertar meu filho, e vocês não podem me parar. As sombras recuaram, mas Claire sentiu que a batalha estava longe de terminar. Jake faz seu apelo. Uma noite, enquanto Claire dormia, ela teve um sonho que parecia mais real do que qualquer coisa que já havia experimentado. Ela estava em um campo aberto, cercada por uma névoa espessa. No centro do campo, estava Jake, olhando para ela com olhos tristes, mas cheios de amor. Jake, ela gritou, correndo na direção dele. Quando finalmente chegou perto, ela caiu de joelhos, abraçando-o com força. Eu sinto tanto a sua falta. Eu sinto muito por tudo. Jake colocou as pequenas mãos nos ombros dela e a olhou nos olhos. Mamãe, eu sei que você sente muito. Mas você precisa me deixar ir. Eu não posso descansar enquanto você estiver assim. Claire balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não posso te deixar ir, Jake. Você é tudo que eu tinha. Jake sorriu suavemente. Eu ainda estou com você, mamãe. Sempre estarei. Mas você precisa ser forte. Precisa lutar contra o que está vindo. Eles não podem vencer. Antes que Claire pudesse responder, a névoa começou a envolvê-los, e Jake desapareceu de suas mãos. Ela acordou com um sobressalto, o coração batendo rápido. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela sabia que, para salvar Jake e a si mesma, precisava enfrentar as sombras de uma vez por todas. Claire acordou naquela manhã com um propósito renovado. Pela primeira vez em meses, sentiu que tinha uma direção. O sonho com Jake não era apenas uma manifestação de sua culpa ou dor, era um apelo real, uma mensagem que ela não podia ignorar. Ela sabia que não podia continuar vivendo na escuridão, presa entre o passado e o medo do futuro. Mas, mais do que isso, sabia que precisava proteger o que restava da conexão com seu filho, antes que as sombras tomassem tudo. Ela começou a reorganizar a casa, como se quisesse exorcizar os demônios internos que estavam refletidos na desordem externa. Primeiro, foi ao quarto de Jake, que ainda estava do jeito que ele havia deixado. Cada brinquedo, cada pedaço de papel rabiscado, parecia sussurrar histórias que ela havia negligenciado. Mas, ao invés de desmoronar com a dor, Claire se forçou a encarar cada objeto. Ela começou a falar em voz alta, como se estivesse conversando com Jake. Eu vejo você aqui, Jake. Eu sinto você em tudo. Você me perdoaria por ter sido tão cega? Por ter permitido que minha raiva me afastasse de você? Ela pegou um dos desenhos de Jake, o mesmo que ele tinha mostrado na noite em que ela o ignorou. Era um simples desenho deles dois de mãos dadas, mas havia algo naquele pedaço de papel que agora parecia vibrar com significado. Era mais do que arte infantil. Era um lembrete de que, apesar de tudo, Jake a amava. Esse amor ainda estava ali, mesmo que perdido entre as camadas de culpa e arrependimento. O retorno das sombras. À medida que os dias passavam, Claire sentia a presença das sombras se intensificar. Agora, elas não apenas ficavam nos cantos escuros ou se moviam de maneira sutil. Elas começaram a interagir diretamente com ela. Uma noite, enquanto estava na cozinha, ouviu uma voz baixa e rouca dizer seu nome. Claire. O som era gelado, como o vento de um inverno cruel, e parecia vir de todos os lados. Ela se virou rapidamente, mas a cozinha estava vazia. Porém, quando olhou para a janela, viu um reflexo que a fez congelar. Atrás dela, uma figura escura, sem rosto, pairava no meio da sala. Era alta,
com braços longos e magros que pareciam se estender para alcançá-la. Claire fechou os olhos, respirou fundo e, com uma coragem que não sabia que possuía, disse: "Eu não tenho medo de você." A sombra permaneceu por um momento, imóvel, como se estivesse analisando as palavras dela. Então, desapareceu. Mas Claire sabia que não seria a última vez. Aquilo era apenas o começo. A revelação de Victor. Claire decidiu chamar Victor novamente. Ela sabia que não poderia enfrentar aquilo sozinha. Quando ele chegou, o olhar em seu rosto dizia que ele também podia sentir a energia mais pesada na casa. "Elas estão ficando mais fortes", ele disse. "Isso não é bom. Precisamos agir rapidamente." Claire explicou o sonho que teve com Jake e as manifestações que estavam piorando. Victor ouviu atentamente, franzindo a testa. "Seu filho está tentando te proteger", ele disse. "Mas o fato de você estar enfrentando suas emoções está enfraquecendo as sombras. É por isso que elas estão reagindo. Elas estão tentando te quebrar antes que você consiga vencê-las." "Mas o que são essas sombras? Por que elas estão aqui?" Claire perguntou, sua voz cheia de desespero. Victor fez uma pausa antes de responder. "Essas entidades são antigas. Elas não têm forma ou propósito próprios. Elas se alimentam de emoções humanas, raiva, ódio, culpa. Em essência, elas refletem o que há de pior dentro de nós. Quando você deixou sua culpa e raiva te consumir, você abriu a porta para elas. Mas não são só suas emoções que estão alimentando essas forças. O mundo lá fora está cheio de raiva e negatividade. É como uma tempestade perfeita para elas." Claire sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Então, como podemos parar isso? Como eu posso proteger Jake?" Victor olhou para ela com seriedade. "Você precisará enfrentar não apenas as sombras, mas também a si mesma. Elas não desaparecerão até que você consiga fazer as pazes com o que aconteceu." O ritual de confronto. Victor sugeriu um ritual para tentar entrar em contato direto com Jake e confrontar as entidades. Ele explicou que isso seria perigoso, mas que poderia ser a única maneira de libertar Jake e banir as sombras. Claire, embora aterrorizada, concordou. Ela faria qualquer coisa por seu filho. Naquela noite, Victor preparou a sala com velas, cristais e símbolos que ele disse que ajudariam a criar uma barreira contra as entidades. Ele também pediu que Claire trouxesse algo que fosse profundamente conectado a Jake. Ela escolheu o colar de macarrão que ele havia feito para ela quando era pequeno. Enquanto Victor começava o ritual, Claire fechou os olhos e tentou se concentrar nas memórias boas de Jake. Ela se lembrou da risada dele, do jeito que ele corria pelo quintal, e do modo como ele dizia "eu te amo, mamãe" com tanta facilidade, mesmo nos dias em que ela não merecia. De repente, o ambiente ficou mais frio. O som de passos ecoou pela sala, embora ninguém estivesse andando. Victor começou a recitar palavras em uma língua que Claire não entendia, e então, uma voz familiar quebrou o silêncio. Era a voz de Jake. Claire abriu os olhos e viu a silhueta de Jake à distância. Ele estava lá, mas algo parecia errado. Ele parecia estar lutando contra algo, como se uma força invisível estivesse tentando puxá-lo para longe. "Jake!" ela gritou, tentando se levantar, mas Victor a segurou. "Não quebre o círculo", ele alertou. "Se você sair agora, as sombras podem atravessar completamente." Jake olhou para ela, seus olhos cheios de tristeza. "Mamãe, eles estão aqui. Eles estão se alimentando de você. Você precisa ser forte." Claire sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu estou tentando, Jake. Eu juro que estou tentando. Me diga o que fazer." Jake estendeu a mão, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma das sombras emergiu das trevas, agarrando-o. Claire gritou, mas Victor continuou recitando as palavras, sua voz ficando mais alta e mais firme. O sacrifício de Claire. A luta espiritual atingiu seu ápice quando as sombras começaram a se manifestar completamente na sala. Elas eram muitas, e sua presença era opressora, como se sugassem todo o ar do ambiente. Claire sabia que o momento decisivo havia chegado. Ela olhou para Jake, que ainda lutava contra a escuridão, e percebeu que havia apenas uma coisa que ela poderia fazer. "Eu vou me oferecer no lugar dele", ela disse, interrompendo Victor. "Não", ele gritou. "Isso é exatamente o que elas querem. Se você se entregar, pode não haver volta."
Mas se isso for necessário para libertar Jake, eu farei, Claire respondeu, sua voz firme. Ela se levantou, enfrentando as sombras. Eu sou a razão de ele estar preso. Eu sou a fonte da culpa e da dor. Me levem, mas deixe meu filho ir. As sombras hesitaram por um momento, como se estivessem considerando a oferta. Jake tentou protestar, mas sua voz foi abafada pelas entidades. Então, uma a uma, as sombras começaram a se mover em direção a Claire. Victor, vendo o que estava prestes a acontecer, tomou uma decisão rápida. Ele usou o colar de macarrão de Jake como um canal de energia positiva, recitando o ritual com mais intensidade. As sombras começaram a se dissolver, uma a uma, até que restava apenas uma, a maior e mais poderosa de todas. A última sombra pairava no meio da sala, maior e mais aterrorizante do que todas as outras que haviam desaparecido. Seus contornos eram distorcidos, mudando constantemente, como se não tivesse uma forma fixa. Ela parecia pulsar, alimentando-se da tensão e do medo que preenchia o ar. Claire sentiu o peso daquela presença, uma pressão quase física que a fazia lutar para respirar. Victor ainda estava em posição, com o colar de macarrão de Jake em mãos, murmurando palavras em um tom baixo e urgente. A cada palavra, o colar brilhava levemente, como se estivesse canalizando algum tipo de energia. Mas, apesar de seus esforços, a sombra não se movia. Ela permaneceu parada, observando Claire, como se estivesse esperando que ela tomasse a próxima decisão. Claire olhou para Jake. Ele estava do outro lado da sala, ainda preso, como se correntes invisíveis o segurassem no lugar. Seus olhos estavam arregalados de medo, mas também havia algo mais ali, algo que Claire reconheceu como esperança. Ele acreditava nela. Ele acreditava que sua mãe poderia salvá-lo. Eu sei quem você é, Claire disse, sua voz trêmula, mas determinada. Ela deu um passo à frente, encarando a sombra. Você é tudo que eu deixei crescer dentro de mim. Minha raiva, minha culpa, meu ódio por mim mesma. Mas eu não vou deixar você controlar minha vida. Eu não vou deixar você levar meu filho. A sombra pareceu se agitar com essas palavras, suas bordas tremendo violentamente. Claire sentiu o chão sob seus pés estremecer, mas ela não recuou. Em vez disso, deu mais um passo à frente. Eu sei que você quer me consumir, mas isso acaba aqui. Você não tem poder sobre mim. Victor levantou os olhos do colar, observando Claire com surpresa e admiração. Continue, Claire, ele disse, encorajando-a, você está quebrando o vínculo. Mostre a essas entidades que você não tem mais medo. As memórias esquecidas. Enquanto Claire enfrentava a sombra, flashes de sua vida começaram a surgir em sua mente, como se a entidade estivesse tentando distraí-la ou enfraquecê-la. Ela viu momentos de sua infância, brigas com seus pais, anos de frustrações acumuladas. Viu a si mesma como uma jovem mulher cheia de sonhos, sonhos que nunca se tornaram realidade. E, finalmente, viu o momento em que Jake nasceu. A lembrança de segurar Jake nos braços pela primeira vez era vívida e cheia de emoção. Ela se lembrou de como havia prometido a ele naquele momento que sempre estaria lá para protegê-lo, que nunca deixaria nada de ruim acontecer com ele. Mas, ao longo dos anos, essas promessas foram esquecidas, enterradas sob o peso de suas próprias dificuldades. Eu falhei com você, ela sussurrou, sentindo as lágrimas escorrerem. Mas não vou falhar agora. A sombra parecia reagir às suas palavras, crescendo ainda mais, como se estivesse tentando sufocá-la com a intensidade de suas emoções. Mas Claire permaneceu firme. Ela sabia que, para vencer, precisava encarar tudo o que havia reprimido. Cada erro, cada arrependimento, cada mágoa que ela havia causado e sentido. Somente enfrentando essas verdades ela poderia libertar a si mesma e a Jake. O ataque das sombras. De repente, a sombra maior começou a se dividir, criando múltiplas formas menores que se espalharam pela sala. Cada uma delas parecia representar um aspecto diferente das emoções de Claire, sua raiva, seu medo, sua vergonha. Elas começaram a cercá-la, movendo-se de forma errática, como predadores esperando o momento certo para atacar. Victor levantou-se rapidamente, segurando o colar de macarrão como uma espécie de escudo. Claire, você precisa se concentrar, ele gritou. Elas estão tentando te fazer ceder. Não deixe suas emoções te dominarem. Claire fechou os olhos por um momento, tentando bloquear o som das sombras sussurrando ao seu redor.
Elas murmuravam palavras familiares, ecos de coisas que ela havia dito e ouvido ao longo dos anos. Você nunca será boa o suficiente. Você é um peso. Você não merece perdão. Ela respirou fundo, focando nas palavras de Jake no sonho. Mamãe, você precisa ser forte. Repetindo essa frase em sua mente como um mantra, ela abriu os olhos, determinada a lutar. Eu não sou perfeita, Claire disse em voz alta, suas palavras firmes. Eu cometi erros. Eu falhei muitas vezes. Mas isso não significa que eu não possa mudar. Isso não significa que eu não possa ser melhor. As sombras hesitaram, como se estivessem confusas ou enfraquecidas pelas palavras dela. Victor aproveitou o momento para intensificar o ritual, erguendo o colar e recitando as palavras com mais força. Uma luz suave começou a emanar do colar, espalhando-se pela sala e empurrando algumas das sombras para trás. Mas a maior delas ainda estava lá, imóvel, como se estivesse esperando o momento certo para agir. A escolha de Claire. Claire percebeu que, apesar de tudo, ainda havia uma decisão que ela precisava tomar. As sombras estavam ligadas a ela, refletindo tudo o que ela havia permitido crescer dentro de si. Para acabar com isso, ela precisava fazer algo que nunca havia feito antes: se perdoar. Ela se ajoelhou no meio da sala, fechando os olhos novamente. Jake, se você pode me ouvir, eu quero que saiba que eu sinto muito, ela disse, sua voz cheia de emoção. Eu sinto muito por não ter sido a mãe que você merecia. Mas eu quero mudar. Eu quero ser alguém de quem você possa se orgulhar, mesmo que eu não possa mais te abraçar ou te ver crescer. As sombras começaram a se agitar novamente, mas desta vez, parecia que estavam ficando mais fracas, como se as palavras de Claire estivessem drenando sua força. Victor olhou para ela, surpreso. Você está conseguindo, ele disse. Continue. Claire continuou, as lágrimas caindo livremente. Eu me perdoo por ter deixado minha raiva me consumir. Eu me perdoo por ter falhado com você. E eu prometo, Jake, que vou viver de um jeito que honre você e tudo o que você era. Com essas palavras, a maior sombra soltou um grito baixo e ensurdecedor, como se estivesse sendo destruída por dentro. Ela começou a encolher, suas bordas tremendo violentamente, até que finalmente desapareceu, deixando apenas o silêncio. Mas Claire sabia que aquilo não era o fim. A presença de Jake ainda estava ali, assim como uma última mensagem que ele precisava entregar. Claire permaneceu ajoelhada no chão por um longo tempo após Jake desaparecer. O silêncio na sala parecia diferente agora. Não era mais opressor como antes, mas carregado de algo novo, um peso de aceitação, ao mesmo tempo, a promessa de um novo começo. Pela primeira vez, Claire sentiu que tinha forças para seguir em frente, não apenas por si mesma, mas para honrar a memória de Jake. Ela ficou sentada no chão, olhando para o colar de macarrão de Jake ainda brilhando fracamente na mesa. Ele parecia conter uma energia que ela não entendia completamente, mas que sabia ser importante. Era mais do que um objeto. Era um símbolo do amor de Jake e do perdão que ele havia lhe dado. O chamado à ação. Nos dias seguintes, Claire começou a sentir uma inquietação dentro dela. Ela sabia que não poderia simplesmente voltar à sua vida como era antes. Jake não havia partido apenas para libertá-la de sua culpa, ele havia deixado uma missão para ela. Ele a havia avisado sobre as sombras, sobre como elas se alimentavam das emoções negativas das pessoas. Claire sabia que precisava agir. Ela começou a pesquisar mais sobre o que Victor havia chamado de entidades antigas. Passava horas lendo livros, assistindo vídeos e até conversando com outros especialistas espirituais que Victor havia recomendado. Quanto mais aprendia, mais entendia a gravidade do que Jake havia mostrado a ela. Essas forças não eram apenas o resultado de sua culpa pessoal. Elas eram maiores, alimentadas por um mundo que parecia cada vez mais dividido e cheio de ódio. Cada briga, cada ressentimento não resolvido, cada momento de raiva que as pessoas carregavam em seus corações contribuía para o poder dessas sombras. Claire percebeu que, para realmente fazer a diferença, precisava começar a espalhar a mensagem de Jake para o mundo. Mas como alguém como ela, uma mulher comum, poderia fazer isso? Essa dúvida a corroía enquanto tentava encontrar um caminho. Victor retorna. Victor continuou visitando Claire regularmente. Ele sabia que ela ainda estava processando tudo o que havia acontecido, mas também podia ver que ela estava se transformando. Você está mais forte do que nunca,
Claire, ele disse um dia enquanto tomavam chá na cozinha. Mas ainda há mais que você precisa fazer. Claire olhou para ele, intrigada. Mais? O que mais eu posso fazer? Eu já enfrentei minhas próprias sombras. Já me perdoei. Jake está em paz agora. Victor assentiu lentamente. Isso é verdade, mas as sombras não desapareceram completamente. Você pode tê-las enfraquecido, mas elas ainda estão por aí, esperando por outra oportunidade para crescer. Você começou sua própria jornada, mas agora precisa ajudar outras pessoas a enfrentarem as delas. Essas palavras ficaram com Claire por dias. Ela sabia que Victor estava certo. Jake havia lhe mostrado que as sombras eram um reflexo das emoções humanas. Se ela pudesse ajudar outras pessoas a lidar com suas próprias emoções negativas, talvez pudesse impedir que essas forças ganhassem mais poder. Um novo propósito. Claire começou pequeno. Ela participou de grupos de apoio para pais que haviam perdido filhos. No início, ela ficou em silêncio, ouvindo as histórias de outras pessoas, absorvendo suas dores e lutas. Mas, eventualmente, sentiu-se pronta para compartilhar sua própria história. Ela contou sobre Jake, sobre a raiva que havia deixado crescer dentro dela, sobre o momento trágico que mudou tudo. Contou sobre as sombras, sobre o aviso de Jake, e sobre como ela estava tentando mudar. As pessoas ficaram comovidas com sua honestidade. Algumas até começaram a compartilhar suas próprias histórias de culpa e arrependimento, encontrando consolo nas palavras de Claire. Ela percebeu que havia um poder em sua vulnerabilidade, um poder que podia usar para ajudar os outros. Com o tempo, Claire começou a dar palestras em escolas e centros comunitários. Ela falava sobre a importância de reconhecer e lidar com as emoções negativas antes que elas se tornassem algo maior. Ela usava sua história como um exemplo, não para ganhar pena, mas para inspirar mudança. A resistência. Mas nem todos estavam abertos à mensagem de Claire. Em algumas ocasiões, as pessoas zombaram dela, dizendo que sua história era absurda ou que ela estava apenas tentando justificar seus erros. Essas críticas machucavam, mas Claire se lembrava das palavras de Jake: "Mamãe, você precisa ser forte." Ela sabia que não poderia desistir. Cada vez que enfrentava resistência, via isso como outra forma das sombras tentando desanimá-la. E cada vez que ajudava alguém, sentia como se estivesse cumprindo a promessa que fez a Jake. Um encontro sobrenatural. Alguns meses depois, enquanto Claire continuava sua jornada, algo estranho aconteceu. Ela estava voltando para casa após uma palestra em uma escola local, quando sentiu uma presença familiar. Era quase imperceptível, como um sussurro no vento, mas ela sabia que era Jake. Assim que entrou em casa, viu que o colar de macarrão estava brilhando novamente. Dessa vez, porém, o brilho era mais forte, mais intenso. Claire sentiu uma mistura de medo e esperança enquanto pegava o colar. Quando o tocou, ouviu a voz de Jake. "Mamãe", ele disse, sua voz suave e reconfortante. "Eu sabia que você conseguiria." Claire deixou as lágrimas escorrerem enquanto apertava o colar contra o peito. "Jake, eu sinto tanto a sua falta. Mas eu estou tentando fazer o que você me pediu. Estou tentando ser forte." "Você está fazendo mais do que eu imaginava, mamãe", Jake respondeu. "Mas ainda há mais trabalho a ser feito. As sombras estão mais fracas, mas ainda estão lá. Continue lutando. Continue espalhando luz." E com isso, a presença de Jake desapareceu novamente. Mas Claire sentiu algo diferente dessa vez. Não era tristeza, mas uma sensação de propósito renovado. Ela sabia que Jake estava orgulhoso dela e que ele ainda estava com ela, mesmo que não pudesse vê-lo. O futuro de Claire. Nos anos seguintes, Claire continuou dedicando sua vida a ajudar os outros. Ela criou uma organização para ajudar pessoas a lidar com traumas emocionais e encontrar caminhos para o perdão e a cura. Sua história se espalhou, inspirando milhares de pessoas a enfrentarem suas próprias sombras. Victor permaneceu ao seu lado como um mentor e amigo, ajudando-a a navegar pelos desafios espirituais e emocionais que surgiam. Juntos, eles ajudaram a trazer luz a muitas vidas, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, sempre havia uma maneira de encontrar esperança. As sombras, embora ainda presentes no mundo, nunca mais tiveram o mesmo poder sobre Claire. Ela sabia que a batalha contra elas era contínua, mas também sabia que cada ato de bondade, cada momento de perdão, era uma vitória.
E todas as noites, antes de dormir, Claire olhava para o colar de macarrão pendurado ao lado de sua cama. Era um lembrete do amor de Jake, da força que ele lhe deu, e do propósito que ele deixou para ela. Reflexão final. O mundo ainda era um lugar cheio de desafios e escuridão, mas Claire sabia que a luz era mais poderosa. Ela havia aprendido que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor e o perdão eram as chaves para derrotar qualquer sombra. E enquanto continuasse espalhando essa mensagem, sabia que estava honrando a memória de Jake. Eu te amo, Jake, ela sussurrava todas as noites, sabendo que ele podia ouvir. E em algum lugar, em uma luz que Claire não podia ver, Jake sorria.